Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao meu canal. Gente, essa semana que passou não foi possível nós estarmos gravando a última aula de número 4, mas hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo sobre Obadias. Como ficou corrido a última aula, então eu decidi não postar em cima da hora, ficou muito corrido, mas hoje nós estamos aqui, vamos continuar o nosso estudo, né? A aula de hoje vai falar sobre o profeta Obadias, o cuidado para com a retribuição divina. Nós temos então o nosso texto do dia no livro do profeta Obadias, que por sinal é só um bloco de texto, um capítulo, se você quiser chamar assim. O texto do dia está no verso de número 15, que diz: porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações, como tu fizestes, assim se fará contigo, a tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Como nós vamos ver na aula de hoje, essa é uma profecia direcionada a Edom. A síntese do texto vai nos falar que o livro de Obadias desperta para a realidade da lei da semeadura. Esta é uma lei estabelecida por Deus. Colheremos o que plantamos nessa vida. Isso é uma coisa inevitável. Nós estamos livres para escolhermos o que plantamos, o que dizemos e o que fazemos, mas não estamos livres para as reações, para as consequências. Por exemplo, você planta feijão, você vai colher feijão. Você fala uma palavra agressiva, o resultado dessa palavra pode ser, em algum caso, uma outra palavra de agressividade. Então tome cuidado com aquilo que se planta. A nossa aula vai girar em torno dessa ideia da lei da semeadura. A nação em que isso fica implícito é justamente Edom, que maltratou Israel, como nós vamos ver, e o próprio Deus é quem vai dar a semeadura, a recompensa para os maltratos, o ódio, a omissão de Edom no que diz respeito a Israel. Os objetivos da nossa aula de hoje, então, em primeiro lugar, é apresentar o livro de Obadias e suas mensagens, porque por mais que seja um bloco de texto, mas tem várias verdades ali. Em segundo lugar, esclarecer os motivos que levaram Obadias a profetizar um grande juízo sobre Edom e explicar a partir do exemplo de Edom como o orgulho e o ódio são prejudiciais à vida cristã. E vida cristã aqui, é lógico que é porque nós estamos num contexto de igreja, vida cristã. Mas o ódio não é prejudicial apenas para a vida cristã, mas para a vida como um todo, para a vida de qualquer pessoa, seja ela cristã ou não. Mas isso ainda se torna mais prejudicial para o cristão, porque isso implica que o cristão ele retribui o ódio com a paz, com o amor, sabendo que quem faz justiça é o próprio Deus. O texto bíblico está em Obadias, verso 1 e 4, e nós temos um outro texto, como nós vamos ver a seguir, mas por enquanto vamos aqui. O texto diz assim, verso 1: assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos uma notícia vinda do Senhor e um mensageiro foi enviado às nações para dizer: preparem-se para a guerra contra Edom. Eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, muito desprezada. O orgulho do seu coração o enganou. Você vive nas fendas das rochas, num lugar elevado, e diz em seu íntimo: quem poderá me jogar lá para baixo? Ainda que você suba como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Verso 15 ao 17. Porque o dia do Senhor, é um dia de juízo, como nós vamos ver na aula, tá bom? Está prestes a vir sobre todas as nações. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre sua cabeça. O próprio Deus aqui está falando da lei da semeadura. Verso 16. Porque assim como vocês beberam do meu santo monte, assim todas as nações beberão sem parar. Irão beber, engolir e serão como se nunca tivessem existido. Mas no Monte Sião haverá livramento. O monte será santo e os da casa de Jacó tomarão posse de sua herança. A versão que eu estou usando é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Então vamos para a nossa primeira parte, introdução. Obadias é o menor livro do Antigo Testamento. Isso já é algo que vai acrescentar, tá bom? Quando alguém te perguntar qual é o menor livro do Antigo Testamento,
Obadias. São apenas 21 versículos dentro de um único capítulo. Em segundo lugar, Obadias destinou a sua mensagem a uma nação estrangeira. Normalmente se vê os profetas falando a Israel, a Judá, mas Obadias vai direcionar o seu oráculo a Edom. Em terceiro lugar, os edomitas, daí Edom, são descendentes de Esaú. Esses edomitas trataram os israelitas com crueldade, por isso foram avisados que receberam uma retribuição divina pelo tratamento ao povo de Deus. E havia um clamor israelita por este propósito. Salmo 137, verso de número 7. Obadias nos mostra que Deus é amor, mas também é justo e não tolera o pecado. Então nós vamos ver isso no livro de Obadias, que Deus é amor, essa verdade aqui, mas é justo e não tolera o pecado. Em quinto lugar, no livro de Obadias, nós poderemos notar que existe uma recompensa para a iniquidade. A recompensa é a morte, e isso se repete também em Romanos, por exemplo, o salário do pecado é a morte. O profeta Obadias nos mostra que o ódio e o orgulho não devem ter espaço em nosso coração. E em sexto lugar, nessa aula nós poderemos notar que o único jeito de guardar o coração é olhando para Jesus e se entregando a Ele. Quando olhamos para Jesus, nós passamos a imitá-los. Mas quando nos entregamos a Ele, confiamos na suficiência dEle e não nos nossos próprios méritos. Veja a seguir o esboço do livro de Obadias. Como nós temos 21 versículos, o livro pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, do verso 1 ao 14, fala o decreto do Senhor. E ele é dividido em 3 subtópicos, essa primeira parte do livro de Obadias. Em primeiro lugar, nos versículos 1 ao 4, nós vemos a condenação de Edom, Deus anunciando isso. Em segundo lugar, o colapso de Edom, versículos 5 ao 9. E em terceiro lugar, os crimes de Edom, versículo 10 ao 14. Isso divide, então, isso forma a primeira parte do livro de Obadias. A segunda parte, que vai do versículo 15 ao 21, a segunda parte, que vai do versículo 15 ao 21, também dividido em 3 subtópicos, para ficar bem dinâmico aqui e o entendimento fluir um pouco mais. Então, na segunda parte do livro, do versículo 15 ao 21, nós temos o versículo 16 aqui, o dia da retribuição divina, a retribuição aqui para Edom. Do versículo 17 ao 20, nós temos a segunda retribuição divina, que é a retribuição do Senhor para Israel, para o seu povo. De um lado juízo, do outro lado misericórdia e honra. E na parte final, verso 21, o dia do domínio divino, quando Deus estabelecerá o seu reino para todos sempre. Prosseguindo então, nossa aula vai apresentar o primeiro tópico falando do profeta Obadias e o primeiro subtópico vai falar do seu nome. O nome Obadias significa servo de Javé ou servo de Yahvé, servo de Deus. O nome Obadias aparece pelo menos em 12 personagens da Bíblia, mas em nenhum desses outros 12 se aplica o autor do livro aqui. Seu nome, Obadias, aponta para o seu compromisso com Deus, servo. Ele adora a Deus e trabalha para Deus, servo. Ele ama a Deus e serve a Deus. Seu coração se deleita em Deus e suas mãos se adestram à obra de Deus. Veja que coisa interessante aqui, olha. Seu coração se deleita em Deus, isso é amor. E o amor por Deus é evidenciado nas suas mãos que se adestram na obra de Deus. Então, vale muito a pena chamar a atenção para isso, que o amor a Deus está acompanhado com obras feitas para Deus. E as obras feitas a Deus é, por exemplo, você ajudar quem necessita, acolher o órfão, ajudar o órfão, o necessitado, enfim, são várias as obras que você faz porque você ama a Deus. O próprio Jesus falou que quando você faz um bem a um destes pequeninos, se referindo em algum momento às crianças e em outro momento aos necessitados, Jesus fala que você faz para ele. É lógico que a salvação não é meritória, não é por obras, a gente já está bem ciente disso, que é graça, mas
nós somos salvos pela graça para as boas obras, como Paulo fala lá em Efésios. Então quem diz que ama a Deus, quem diz que tem um coração que se deleita em Deus, mas que não trabalham para Deus, está enganando a si mesmo. Então isso já aponta para a verdade do nome de Obadias. Servo de Deus é alguém que ama e trabalha para Deus. Em segundo lugar, Obadias, o profeta, ele era um homem piedoso que seguia a ortodoxia. Essa palavra ortodoxia significa o ensino, o zelo pelo ensino santo da palavra do Senhor. Ortodoxia judaica. E acreditava na justiça divina. Ele sabia que Deus era aquele que ia julgar aqueles que faziam o mal. Ao ver a maldade dos edomitas, anunciou, impelido pelo Espírito de Deus, o juízo que estava por vir sobre toda esta nação. Vale destacarmos que outros profetas também anunciaram juízo sobre Edom. Por exemplo, Jeremias, Ezequiel e Amós. São profetas que anunciaram o juízo porque a maldade de Edom, dos edomitas, era conhecido não somente de Obadias, mas de outros profetas, como no caso de Jeremias, Ezequiel e Amós. Então, esse foi o nosso primeiro tópico, falando sobre o nome de Obadias, servo de Yahvé. Em segundo lugar, e aqui eu quero chamar a atenção, porque está muito bem colocado o parágrafo da revista, vai falar da sua época. O parágrafo da revista, então, destaca que não podemos afirmar quando o livro de Obadias foi escrito, pois o texto não oferece datas, apenas apresenta indícios de um momento histórico em que os edomitas regozijaram-se com a invasão de Jerusalém e até mesmo lucraram com a sua destruição, tomando parte dos seus despojos. Isso está no versículo 4 e versículo 15. Não fica claro a qual invasão o profeta está se referindo. Duas possíveis datas estão entre as mais propostas, 848 e 841 a.C., 586. A data mais antiga refere-se ao reinado de Jeorão, e nesse período os filisteus e árabes invadiram Judá e cometeram diversos saques. Nós podemos notar isso no segundo livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 16 e 17. E os edomitas se aproveitaram do momento para tratar os judeus de uma forma hostil e ríspida. Nós podemos ver isso em 2 Reis 8, 20 e 22. Vamos olhar aqui, eu vou ler com você rapidinho esse texto aqui. Veja aqui comigo, quer ver? 2 Reis 8, 20 e 22. Deixa eu só selecionar aqui. Veja o texto. Durante seu reinado, os edomitas se rebelaram contra o domínio de Judá e constituíram um rei para si. Por isso, Jeorão atravessou Zair com todos os seus carros, e ele se levantou de noite com os chefes dos carros e atacou os edomitas que o haviam cercado, e as suas tropas fugiram para as suas tendas. Assim, os edomitas permaneceram rebelados contra o domínio de Judá até o dia de hoje. Também Libna se rebelou nesse mesmo tempo. A segunda data refere-se à invasão da Babilônia a Jerusalém por Nabucodonosor em 586 a.C. Os edomitas ficaram satisfeitos com a destruição da cidade santa. Veja, Lamentações 4, versículo 21. Regozija-te e alegra-te, ó terra de Edom, que habitas na terra de Uz, terra de Jó. O cálice também se passará a ti, ficarás embriagada e tuas roupas serão tiradas. E aproveitaram a ocasião para promoverem a vingança contra Judá. Veja o que diz Ezequiel 25, verso de número 2. Assim diz o Senhor Deus, visto que Edom se vingou da casa de Judá e se tornou claramente culpado, vingando-se deles. Claramente culpado, vingando-se deles. Vamos aqui. Os israelitas exilados na Babilônia lembravam-se do tratamento desprezível dos edomitas e eles oravam, inclusive falando desse respeito. Salmo 137, verso 7. Senhor, lembra-te dos edomitas, do dia de Jerusalém, pois eles diziam, arrasai-a, arrasai-a, até os alicerces. Esse verso do 7 do Salmo 137 nos ensina algo, que por mais que o inimigo tenha nos feito mal, nós temos que falar para Deus,
Lembra-te dos edomitas do dia de Jerusalém. Não busque vingança, apresente ao Senhor. Amém? Então, veja que tudo indica que os versículos 10 ao 14 se referiam ao ataque de Nabucodonosor. Se eu ampliar a tela aqui um pouco agora. Ainda falando sobre sua época, os edomitas se alegraram com a desgraça de Judá e deram pulos de alegria com a devastação de Jerusalém. E essa atitude de crueldade que Obadias denuncia. É essa soberba tola que Obadias ataca. Então nós temos que tomar muito cuidado com a soberba, porque a Bíblia nos diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá maior graça ao humilde. Em terceiro lugar, a sua mensagem. Em primeiro lugar, nós notamos que o assunto principal do livro de Obadias é o julgamento divino contra Edom, por causa de sua hostilidade contra os judeus. Os edomitas, em segundo lugar, nós podemos perceber aqui que eram parentes dos judeus. A origem dessa história nos remete ao ventre de Rebeca, onde nós temos a luta de duas nações, uma representada por Jacó e outra representada por Esaú, o pai dos edomitas e judeus. Então nós temos edomitas e judeus que provinham da mesma madre. Enquanto os edomitas descendiam de Esaú, os judeus descendem de Jacó. Em terceiro lugar, Deus ordenou que os israelitas tratassem os edomitas como irmãos. Isso está em Deuteronômio 2, versículos 5 ao 9. Porém, os edomitas cultivaram um ódio velado pelos israelitas e em diversos momentos históricos deixaram esse sentimento sujo aflorar. Vamos ver Deuteronômio 2, 5 ao 9, o que o texto nos diz? Veja, Deuteronômio 2, 5 ao 9. Não lutes contra eles, pois da terra deles não vos darei nem sequer o que planta de um pé pisar, porque dei o monte Seir a Esaú como herança. Comprareis dele com dinheiro, comida para sustento e também água para beberdes, pois o Senhor teu Deus tem te abençoado em tudo o que tens feito, e ele conhece tua caminhada por este grande deserto. O Senhor teu Deus esteve contigo nesses 40 anos, nada te faltou. Assim, passamos por nossos irmãos, os descendentes de Esaú que habitam em Seir, indo pelo caminho da Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Depois nos viramos e passamos pelo caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não ataques os de Moabe e não entre em guerra contra eles, pois não te darei prosperidade ou propriedade alguma na terra deles, porque dei Ar aos descendentes de Lor como herança. Então veja que Deus ele ordena que os israelitas não fizessem mal contra os edomitas. Os edomitas eles vão tratar Israel com ódio, eles vão tratar os israelitas com desprezo. Prosseguindo então, nós vamos para essa grande questão, um cenário de conflito. E aí nós vamos caminhar um pouquinho na história. Eu não vou ler todas essas referências junto com você, mas vou deixar disponível esses slides lá no grupo do Telegram e você pode conferir com calma, tá bom? Esse estudo aqui é do Isaltino Filho. Ele vai resumir o conflituoso cenário político entre esses dois povos, o judeu e o edomita, como segue. Em primeiro lugar, no ano de 1406 a.C., Edom recusou a passagem de Israel a caminho de Canaã. Ainda quando eles estão saindo do Egito, estão andando pelo deserto rumo à terra prometida, quando eles chegam no território de Edom, os edomitas recusam deixar Israel passar pelo caminho deles. Mais tarde, em 992 a.C., Davi conquistou Edom, matando a maioria dos homens, em 2 Samuel 8:13, 1 Reis 11:15. Veja que o conflito persiste. No ano 845 a.C., Edom e a Filistia pilharam Judá, 2 Crônicas 21, 16 e 17. Agora não é Israel que triunfa, agora é Edom. No ano 785 a.C., aí Amazias ataca Edom, matando 20 mil homens. Veja que é uma retaliação atrás da outra. Em 586, Edom vai ajudar a Babilônia
a destruir Jerusalém e estabeleceu-se na parte sul de Judá, conforme o Salmo 137,7 que nós lemos, e Ezequiel 25,12 também vai fazer uma referência a isso. No ano 300 a.C., cidades e territórios de Edom foram tomados pelos árabes nabateus. Os edomitas foram levados para o centro e para o sul de Judá. No ano 165 a.C., Judas Macabeu tomou Hebrom, que se tinha tornado capital dos edomitas. Mais para frente um pouquinho, 126 a.C., João Hircano subjugou os edomitas chamados idumeus, forçando-os a circuncidar-se como os judeus. Eles foram feitos judeus à força. Então, no ano 40 a.C., Herodes o Grande, que era um idumeu, tornou-se rei da Palestina, conquistando Jerusalém em 37 a.C. No ano 70 depois de Cristo, os edomitas aliaram-se aos romanos para destruir e arruinar Jerusalém. E com a queda dessa cidade, eles desapareceram da história, sendo assimilados pelos árabes nabateus do sul de Judá. A fonte está no livro de Isaltino Coelho Filho. Chegamos então no segundo tópico da nossa aula, o julgamento divino. Obadias, versículo 8. Naquele dia, diz o Senhor, destruireis os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Quero fazer um comentário aqui, usando o comentário histórico-cultural da Bíblia, Atos, página 802, falando sobre a sabedoria dos edomitas. O comentário vai dizer que a tradição da sabedoria edomita pode ser, de certa forma, substanciada pela associação dessa nação com Jó. Lembra que Jó é um homem sábio. O livro de Jó faz parte dos livros de sapiência, livros de sabedoria. Jó, que era de Uz, que alguns estudiosos consideram estar situada em Edom. E com o amigo de Jó, ele faz o Temanita, localizado na borda do deserto árabe ao norte e beneficiando-se do comércio das caravanas e de jazidas de cobre. É possível então que Edom tenha se tornado conhecido por sua argúcia nos negócios e esperteza diplomática. E aí você pode ver a informação paralela em Jeremias 49, versículo de número 7. Só queria fazer esse comentário sobre a sabedoria de Edom. Por mais que eles fossem sábios, espertos, mas toda essa sabedoria seria destruída pelo Senhor. Hoje vivemos tempo onde a tecnologia vem crescendo, a ciência vem se multiplicando e o homem acha que é Deus. Mas haverá um dia em que toda essa sabedoria será vergonha, será humilhação diante da verdadeira sabedoria do Deus Todo-Poderoso. O parágrafo da revista também ficou muito bom, esse parágrafo aqui. E o autor da revista vai nos falar que a topografia do local fornecia-lhe uma proteção natural, falando de Edom, que habitava entre as regiões montanhosas. Os cavalos das tropas inimigas jamais passariam pelas fendas da rocha. A altitude de 1.200 a 1.700 metros tornava a região de fácil defesa. Por isso perguntava no versículo 3, quem me derrubará em terra? Os edomitas sentiam-se inalcançáveis, como a águia que sobe às alturas para guardar os seus filhotes em ninhos seguros, versículo 4. E o orgulho gerou neles uma falsa sensação de segurança. E o Deus revelado nas Escrituras não tolera o orgulho, conforme Provérbios 16, versículo 18. Edom aprendeu a lição de que não existe lugar inacessível para Deus. Tudo está ao alcance de suas mãos e de seu poder. Então não importa se você habita num lugar seguro, se tem um grande exército, se tem muito dinheiro, se tem um poderoso exército, ninguém é inalcançável ao Senhor. O Salmo 139, o salmista vai dizer, para onde fugirei da tua presença e para onde me esconderei do teu espírito, ó Senhor? Seja no abismo, seja nas águas, seja no alto, seja na escuridade, até lá o Senhor nos alcançará. Então Deus, ele não tem lugar que ele não possa alcançar. E o soberbo precisa se lembrar disso. Que por mais que tenha dinheiro, por mais que tenha status, Deus ainda é o autor da vida e basta apenas o desejo do seu coração e o nosso fôlego se
expira e nós acabamos perdendo a vida. Então tomemos cuidado, permaneçamos em humildade, porque aquele que é humilde, ele alcança o favor de Deus. Obadias descreve Edom da seguinte forma: versículo 3, como um povo orgulhoso, versículo 10, como um povo violento, versículo 12, como um povo pronto a regozijar-se com a desventura de um irmão, versículo 14, um povo que mata traiçoeiramente os fugitivos. O resultado de tudo isso aqui, versículo 2, 3, 7 e 8. A palavra de Deus nos fala que o resultado para tudo isso aqui é que Edom fará uma colheita amarga de seus atos truculentos e será submetido ao julgamento do próprio Deus. Parece que as pessoas não estão vendo, mas Deus está vendo e haverá um tempo de prestação de contas. Versículo 10. Os edomitas que tinham tanto orgulho seriam envergonhados. Versículo 18. Aqueles que destruíam violência, versículo 10, seriam destruídos pela mão poderosa de Deus. E versículo 4, apesar disso, eles seriam possuídos e governados por Yahvé. Obadias, versículo 19 ao 21. Então, o julgamento divino. Isso aqui se aplica também, contextualizando, a todas as nações do mundo. Haverá um dia em que Cristo voltará a essa terra e a Bíblia diz que ele regerá com vara de ferro as nações. Em segundo lugar, o juízo divino. Os edomitas estavam acostumados a roubar outros povos em momentos de tragédia nacional. Porém, de acordo com Obadias, eles experimentariam o mesmo veneno, pois ladrões e roubadores viriam de noite para saquearem as suas cidades. O profeta declarou que até os vindimadores, aqueles que colhem uva, deixavam alguns cachos pelo caminho. Todavia, em Edom não sobraria nada. Todo o tesouro de Esaú, que é uma referência aos edomitas, seria encontrado e esquadrinhado, conforme o versículo 6. Os bens de Esaú, aqui é comentando o versículo 6, refere-se às minas de ferro e cobre que pertenciam ao território dos edomitas. Da mesma forma que Edom traiu Judá, seus aliados a trairiam, versículo 7. Então é aquela coisa, né? O que você faz para alguém, uma hora vai voltar. O pagamento do pecado será sempre a destruição, pois o salário do pecado é a morte, conforme nós já falamos no início da aula, Romanos 6, 23. A destreza dos valentes de Edom não conseguiria livrá-los do destino selado por Deus. Irmãos, isso aqui é muito forte, é muito sério e pesado, porque pensa, se o diabo está contra você, você tem Deus ao seu favor para te proteger e Deus não perde batalha. Agora, quando Deus está contra você, quem que poderá te livrar? Se Deus estiver contra mim, quem poderá me livrar? A Bíblia fala que dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Edom não sabia disso, mas vai descobrir pelo próprio exemplo, pela própria experiência que vai viver. Em terceiro lugar, o julgamento divino está relacionado à recompensa pela maldade de Edom. A principal razão para a ira divina derramada sobre Edom era a violência praticada contra o irmão Jacó, mas eles se tratavam como inimigos. Por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. Obadias, versículo 10, a versão é a NAA. E o texto aqui, do versículo 10, sugere que o juízo de Deus não estava sendo aplicado por causa de um único ato. Não foi um pecado apenas, não foi uma atitude, era uma vida constante no erro. Mas por causa de um acúmulo de comportamentos hostis para com Israel. A gota d'água foi a aliança de Edom com os povos inimigos que assolaram Jerusalém. Então, os irmãos aqui, edomitas, que eram irmãos de Judá, se juntaram contra os inimigos de Israel para saquearem ela e até torciam para o mal dela. Por isso, a maldade. Quando um irmão deseja o mal do outro, e aí Deus é quem vai fazer esse julgamento aqui. Veja que essa imagem aqui é muito sugestiva. Nós temos uma pessoa que está com a cara bem sombria e silenciando a boca, ou seja, ela está em silêncio, mas a sua face expressa maldade.
Ou seja, a omissão também é uma maldade. Quando você pode fazer o bem e não faz, você já está fazendo algo. Você já está fazendo o mal. A omissão também é pecado. Aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. O próprio Cristo diz isso. Prosseguindo então, Edom se aliou ao exército invasor. Veja o verso 11. No dia em que estranhos levaram os bens de seu irmão Jacó, você estava presente. Quando estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sortes sobre Jerusalém, você mesmo era um deles. Então veja, ele se aliou ao exército invasor. Em segundo lugar, eles olharam com prazer para a destruição de Jerusalém e se alegraram na má sorte do seu irmão. Versículo 12. O texto diz: você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão. O dia do seu irmão aqui é um dia de tristeza, dia de perda, dia de juízo, o dia da sua calamidade. Você não devia ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá no dia da sua ruína. Você não deveria ter falado de boca cheia no dia da angústia. E Provérbios 24:17 diz: quando teu inimigo cair, não te alegres. Quando tropeçar, não se alegre o teu coração. É o que muitas pessoas fazem, né? Quando o inimigo cai, as pessoas são... algumas pessoas, né? As pessoas são todos, né? Mas algumas pessoas fica melhor. Algumas pessoas então se alegram e saem contando para todo mundo e com o coração cheio de alegria porque o inimigo caiu. E o texto bíblico diz para nós amar os nossos inimigos. E não me interprete mal achando que amar aqui é ser omisso, é não falar do erro. Uma coisa é condenar o erro, outra coisa é condenar a pessoa. Às vezes nós focamos tanto na pessoa que caiu e acabamos condenando a pessoa ao invés de procurar tratar o mau comportamento da pessoa. Eles também festejaram a derrota dos israelitas. O texto ainda declara que não somente foram omissos, mas foram agentes da destruição, pois no dia da calamidade de Jerusalém também estenderam as mãos contra os judeus. Olha o que diz o versículo 13 e 14. Você não devia ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade. Você não devia ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Você não devia ter posto as mãos sobre os seus bens no dia da sua calamidade. Você não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Veja que até os que escapavam estavam em fuga, eles pegavam nas encruzilhadas para vender como escravo, provavelmente, para saquear. Você não devia ter entregado ao inimigo, tá vendo? O que escapavam com vida no dia da angústia. Então as pessoas estão fugindo, perderam famílias, perderam casa, perderam recursos, perderam alimentos, estão escapando pela vida. O que os edomitas faziam? Pegavam eles nas encruzilhadas e entregavam ao inimigo. Tá vendo? No dia da angústia. Então veja que a maldade é muito grande. Eles não tiveram compaixão. Compaixão, aqui a palavrinha compaixão, é colocar-se no lugar do outro. E o alerta. A falta de compaixão é um grande pecado diante de Deus. Além de se alegrarem com a derrota alheia, foram instrumento da maldade. Um indivíduo dominado pela inveja tende a praticar atos desprezíveis. Orgulho e inveja são sentimentos que devem ser extirpados de nossos corações. O tópico vai falar a retribuição divina, é a ideia da lei da semeadura. A retribuição divina começa com o subtópico o dia do Senhor. O versículo 15 de Obadias diz: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre sua cabeça. Verso 16, 17 e 18. Porque assim como vocês beberam do meu santo monte, assim todas as nações beberão sem parar. Irão beber, engolir, serão como se nunca tivessem existido. Mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó tomarão posse de sua herança. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José será chama, mas a casa de Esaú será palha. Ao contraste, fogo e palha. O fogo e a chama incendiarão a palha e a consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. Veja, vamos prestar atenção nesse versículo 18.
A casa de Jacó será fogo, a casa de José será chama, Esaú será palha. A ideia do fogo aqui é uma referência a Deus, que é um fogo consumidor. Quando um fogo consumidor alcança outra chama, o que é que acontece? A chama se intensifica. Então a ideia é de que quando Deus se encontrar com Israel, Israel se tornará mais forte. Mas quando um fogo alcança a palha, o que que acontece? A palha será destruída. É isso que vai acontecer no dia do Senhor. Então o que que acontece? Quando Deus se aproxima, aquele que é povo de Deus, que é fogo, vão se incendiar ainda mais em glória, em santidade, em resplendor. Mas aqueles que são palha, como diz o Salmo 1, né? O ímpio é como a palha levada pelo vento, né? Que não permanece, passará, será destruído. Então é isso que o texto está querendo nos informar aí. O dia do Senhor, então, falando do dia do Senhor, ele tem duas dimensões, e isso aqui é muito importante. Primeiro, uma dimensão histórica e outra escatológica. Esse dia do Senhor, se cumpriu quando Edom foi derrotado e ainda há de se cumprir no último dia, quando todas as nações comparecerão perante Cristo para serem julgadas, conforme Mateus 25, versículo 31 ao 46. O texto é longo, não vamos ler devido ao tempo, mas como eu disse, esses slides vão ficar disponíveis, você confere com calma. E em sala de aula você pode conferir com seus alunos também. Em segundo lugar, o juízo de Deus é parcial agora, mas será completo e final no último dia. Agora é o juízo misturado com a misericórdia, mas depois será a consumação da cólera da ira de Deus. É quando Deus despejará de vez a sua ira sobre os pecadores. Em terceiro lugar, aqueles que vivem despreocupadamente e zombam de Deus, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Conforme Pedro, lá na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 4. Ou onde está o Deus do juízo, conforme Malaquias 2,17, uma palavra para os sacerdotes que estavam negligenciando o serviço sagrado. Eles acordarão aterrados quando esse dia chegar, então não haverá lugar seguro para eles em nenhum lugar da terra. Conforme Apocalipse 6, 12 ao 17, haverá pessoas, por exemplo, na grande tribulação, tentando fugir em montanhas, em cavernas, mas não conseguirão se esconder da ira do Cordeiro. O dia do juízo é algo terrível. A retribuição divina, segundo o subtópico. Os juízos divinos são sempre fundamentados em motivos convincentes. Deus não comete injustiças, tá, meus irmãos? A doutrina da retribuição divina é bíblica. Nós temos algumas bases bíblicas aí. Êxodo 21, versículo 23 ao 25. Deuteronômio 19, versículo 21. Vamos ler Êxodo. Êxodo 21, 23 ao 25 vai nos falar: mas se causar dano, então pagarás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Aí alguém fala: não, mas isso aí é na época da lei. Tudo bem. De fato, é na época do Antigo Testamento, numa cultura diferente. Mas, por exemplo, Jesus fala assim: olha, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás? É verdade. Mas eu vos digo que quando você deseja o mal do seu irmão, você já cometeu assassinato no seu coração. Ouviste o que foi dito pelos antigos, não adulterarás? Mas eu vos digo que quando você olha com intenção má para uma mulher, no seu coração já cometeu adultério. Então, nós temos que tomar cuidado com essas questões de que, parece que a graça alivia, mas não alivia não. A responsabilidade é muito maior. A responsabilidade é muito maior. Porque, veja, aqui nós estamos falando de uma lei religiosa, lógico, no contexto do Antigo Testamento, do Pentateuco, mas esse dia da vingança é uma retribuição em que não é você que foi ofendido que retribuirá o outro, mas é Deus que vai comprar a sua ofensa e retribuirá aquele que te fez o mal. Em Romanos 12 vai nos falar que você deve fazer o bem aos que te perseguem, aqueles que te fazem mal, e fazendo isso você amontoa brasas sobre a cabeça deles. Esse texto de Romanos 12 é uma referência ao fato de que
quando você faz o bem para quem te faz mal, você amontoa a brasa sobre a cabeça dele, no sentido de que Deus irá recompensá-lo com juízo quando ele não se arrepende dos pecados e permanece retribuindo o bem com o mal. Tá bom? Deus fez aos edomitas o mesmo que eles fizeram a Judá. Deus está dando a recompensa. Na época de Moisés, o direito de passagem dos israelitas pelo território edomita foi negado, como nós vimos em Números 20. A Bíblia representa 4 momentos em que os edomitas pilharam Israel. No reino de Jeorão, segundo Crônicas 21. Em segundo lugar, no reinado de Amazias, segundo Crônicas 25. Em terceiro lugar, no reinado de Acais, segundo Crônicas 28. E em quarto lugar, no reinado de Zedequias, segundo Crônicas 36. Então eles não tinham misericórdia mesmo não. Errar uma vez já é ruim, né? Eles erraram 1, 2, 3, 4 vezes. Então veja que Deus deu tempo e oportunidade. Nós estamos falando de 4 reinados. Muito tempo para que eles se arrependessem, mas eles faziam cada vez mais mal. Este ciclo de maldade não poderia ficar impune então, portanto. Deus escreveu uma lei no universo que não pode ser esquecida, que é a lei da semeadura, conforme Gálatas 6, versículos 7 e 8, que diz: não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Por que Deus não se deixa zombar? Quando você faz o mal e quer colher o bem, você está zombando de Deus. Portanto, tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Estejamos sempre atentos e não nos esqueçamos de que também seremos julgados pelo Senhor. Cuidado, e eu deixei aqui uma exclamação de propósito. Inimizades devem ser combatidas com perdão e reconciliação, e não com vingança e ressentimento. Vivamos segundo o Espírito e não segundo a carne. É isso que é ser cristão. Ser cristão é muito mais do que apenas pular, rodar, sapatear. Isso faz parte, mas isso aqui, viver segundo o Espírito, é o texto de Gálatas 5, 6, 7, 8, está relacionado ao fruto do Espírito. É viver uma vida sem se prender à amargura contra aqueles que nos fazem o mal. Terceiro lugar, o rebaixamento de Edom. Versículo 10. Por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. No Novo Testamento, os edomitas ficaram conhecidos como idumeus, que Herodes era um idumeu, descendente dos idumeus. Porém, no ano 70 a.C., o general romano Tito destruiu os israelitas e os idumeus tudo junto. Enquanto os israelitas se dispersaram e depois de quase 2000 anos reviveram como nação, os idumeus desapareceram da história para sempre. A profecia de Obadias se cumpriu. O livro de Obadias, então, confirma o princípio bíblico da retribuição divina. Cedo ou tarde, todos nós arcaremos com os nossos atos diante de Deus. Não nos esqueçamos jamais dessa verdade cristã. Isso é uma verdade cristã. Deus, ele sabe dar a paga para quem faz o bem e para quem faz o mal. Quando você faz o bem, por exemplo, dando um copo de água para alguém, Deus te retribuirá. Mas quando você faz o mal, por exemplo, contando uma pequena mentira, Deus te dará a recompensa. Ou coisas do tipo. Quando você pode estender a mão e não estende, Deus, ele é justo. Vamos lá então para a nossa conclusão, pessoal. A revista diz, concluindo esse tópico, concluindo essa lição maravilhosa, que ninguém pode desafiar as leis espirituais e sair ileso. O que Deus estabeleceu está estabelecido. Devemos nos atentar para os maus exemplos, a fim de observarmos o fruto do pecado. Se existe fruto do Espírito, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e por aí vai, o fruto do pecado também tem um resultado. Lembremos-nos de Edom. O ódio e o orgulho, que no caso foi o que levou eles a agirem de tal maneira, não devem ter espaço em nosso coração, pois uma vez inseridos tendem a crescer dentro de nós, provocando grandes estragos espirituais. Lembremos-nos de que o arrependimento e a fé em Jesus nos conduzirão ao amor e ao perdão, nos livrando de tais sentimentos vis. Gente, essa foi a nossa aula de hoje, então. Espero que tenha sido abençoadora para você essa aula.
Deixe o seu like no nosso vídeo, isso nos ajuda bastante o engajamento aqui. Comente sobre o vídeo, comente sobre a aula, isso também nos ajuda muito, nos dá um feedback para saber como estamos indo, o que precisa melhorar. Nós estamos aqui para isso, para crescermos juntos. E se você quiser nos ajudar ainda mais, você compartilha esse vídeo no grupo de WhatsApp, compartilha com seus amigos, que eu acredito que vai ser bênção para a honra e a glória de Deus. Um beijo fraterno no seu coração, que Deus em Cristo te abençoe, tenha uma ótima aula lá na sua escola dominical e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, Deus abençoe.